No programa de hoje, acompanhe os desdobramentos da desocupação do antigo prédio da fábrica de doces Zula. Continuam as reclamações sobre os buracos nos bairros da cidade. Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos, lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. Olá, amigos da Estilo FM, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast A Voz da Cidade, o programa que caiu no gosto dos escalvadenses, o programa que dá a voz à cidade. Hoje, sexta-feira de carnaval, Rei Momo chegando aqui pra gente, as festas de Momo. Obrigado pela audiência, você também aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, aí nas mídias sociais do Grupo Folha de Descalvado, também pela audiência, pela enorme audiência que vocês têm nos dado aí ao longo dos últimos programas. Tenham todos uma ótima sexta-feira, Deus abençoe a todos. Vamos aqui dar início a mais uma edição com os meus amigos Eduardo Sargiorato e Lemão Assone. E aí, Edu? Tudo bem, Marinho? Tudo bem, Lemão? Olá, as pessoas que nos acompanham mais essa sexta-feira, uma sexta-feira de carnaval, hein, Lemão? Vai descansar? Não, vou no carnaval. Tá pronta a fantasia, Lemão? Mais ou menos, né? A gente sabe como chega, só não sabe como vai embora. Como vai embora. Mas muito bom ter a companhia de vocês mais uma sexta-feira para mais um programa, A Voz da Cidade. Lembrando que a gente vai chegar perto de um ano de programa, hein, Marinho? Esse programa é o programa de número 50, né? Número redondo aí, o próximo, o 51, uma boa ideia. E logo o programa completando um ano de podcast. Vamos ver se a gente faz um programa especial. Quem me lembrou disso foi o Thiago Giacomini, grande Thiago, nosso comandante da Estilo FM 105.9. Thiagão, vamos fazer um programa especial de um ano, hein? Vamos lá, vamos ver qual dos ouvintes vai nos mandar um bolo de presente. Vamos esperar, né? Vamos ver. Fala, Marinho, fala, Du. Um grande abraço a todos vocês, ouvintes da Voz da Cidade. O que começaremos agora? Com os abraços, Lemão. O nosso então abraçador oficial. Eu estimulei pra vocês falarem. Você ergueu a bola para chutar. Nós estamos esperando um dia que fala assim: deixe que eu vou mandar os abraços como abraçador oficial. Fiz uma gracinha só agora, né? Bora lá então, ó. Mônica Fernandes, Toninho Otaviano, Eli Ferreira, Luiz Carlinho do Casten, Laura Alves, Jamir Cassamasso, Marcílio Malagolini, Cleonice Prata, Olavo Cruz Júnior, Isabel Marini, Osvaldo Camargo, Carlos Angelucci, Wagner Pires, Mascarenha Coradini e o Luiz Castelloni. Vamos mandar um abraço especial aqui, que terça-feira eu fui no supermercado Jaú e encontrei Dona Rosa, do Tamanduá. Ela a filha dela me reconheceu, falou pra ela veio até a minha pessoa. Falou assim, um menino. Menino de novo? Mas esse menino tá famoso aí. Ô menino, fala pro prefeito dar uma volta aqui na Morada do Sol. Tá muito sujo, cheio de buraco. Você consegue falar com ele? Falei, olha, eu vou tentar, né? Acho que ele assiste nosso programa, ele vai dar uma atenção pra senhora. Alguém lá da prefeitura assiste, viu, Lemão? Se ele não assiste, alguém... Mas eu tenho fé que ele assiste também, viu? Grande abraço, Dona Rosa. Muito bem, recado dado então, Dona Rosa. Já que você falou em abraço, já que você falou em João Servo, eu também queria mandar um abraço pro pessoal lá do supermercado Nossa Senhora Aparecida, pro Edmar, pra toda a equipe lá. Também eles acompanham lá, eu sei que tem gente lá que acompanha. Também é ponto de distribuição do jornal Folha de Descalvado, que inclusive tá na rua hoje, né, Edu? Tá na rua. Mais uma edição do Folha de Descalvado, já sendo distribuída aí pelos principais pontos de circulação da cidade, também para os assinantes e nos nossos anunciantes. Então, confere lá mais uma edição, lembrando que
Folha de Descalvado também tem aquela edição que o cachorrinho não faz xixi em cima, a versão digital, né? www.descalvadonews.com.br/folha. Lá você confere a íntegra da edição de hoje e também das edições passadas. Confere lá, gente. Tem recado? Temos um recado. Eu tenho um também depois. Não Vamos sei lá. se é o mesmo. Não. O Marinho vai colocar aí na tela, ó. O Grupo Teatral RAI vem fazer um convite a você que gosta ou aprecia o teatro, a vir conosco participar da peça Teatro Paixão de Cristo. Há vagas para ator, atriz de todas as idades, religiões, sem distinção. Ensaios aos domingos das 14 às 17 horas na quadra da Edna do Amaral Marini. Só procurar pelo Décio Alfieri. É o evento anual do É Décio, isso aí. Paixão de Cristo, já famoso e tradicional em Descalvado. Tá dado o recado, seu E Décio. o que é legal? É da hora. Não, os atores, atrizes, amadores que podem participar, fazer figuração e participar desse evento grandioso do Décio. Parabéns, Décinho, mais um ano aí. É isso aí, o Décio, já falamos aqui, né? Se tem alguém que defende a cultura aqui o Décio. e o teatro é ele. Foi meu companheiro ontem de sessão. Vai lá. Bom. Bom, e o outro recado, Du? Bom, chegando o carnaval, vamos reforçar aqui. O Escangaia sai na segunda-feira, dia 16/2, a partir das 20 horas, saindo ali da Praça Deolindos Afalon e seguindo até lá o Carnaval da Alegria no Lá, CLT da Celt. Isso aí. Lá embaixo. Então, na segunda, Escangaia a partir das 20 horas, irmão. Vai nessa? Pô, dia 17 é meu aniversário, viu, gente? Pode mandar presente já. 41ª edição do Bloco Escangaia, né? 41 anos aí desse bloco tradicionalíssimo, não só de Descalvado, mas já da região também. E é isso aí. Qual outra atração? A outra atração é hoje, começa, né, a abertura oficial do Carnaval, a Charanga do Vaninho, saída lá de São Benedito, com destino descendo pela Arturo Ítrica, com destino até a Praça Barão do Rio Branco, Jardim Velho, onde as famílias vão se reunir com as tradicionais marchinhas de carnaval, um evento muito gostoso também, que já o ano passado fez sucesso, já há alguns anos vem fazendo sucesso, né? Vem se consolidando também como o evento oficial de abertura do Carnaval de Descalvado. Um abraço pro Zezinho Monzani, que comanda a Charanga do Vaninho, não é? Zezinho, ele mesmo, muito Isso aí. bom, Zezinho, belo trabalho. E convidar vocês também, né, os amigos serdianos, né, o Carnaval do Serde também, né, um carnaval que está prometendo lá animar a família serdiana, todo mundo lá que é sócio do Serde, tá, leva a família lá também. E o Carnaval da Celt, né, também são 4 dias lá do Ginásio de Esporte, um carnaval que desde que saiu lá do centro da cidade, né, se tornou foi agora, incorporou aí nesse ambiente mais fechado, controlado, com segurança, com banheiros, com praça de alimentação, né, transformou aí o Carnaval de Descalvado já há alguns anos e a cada ano vem mantendo também a Tem tradição. sido bom. Tem sido bom. Então um convite para toda a população também lá no Carnaval da Celt. Isso aí. Beleza? E aí, gente, o que temos para falar hoje? Eu acho que uma postagem da semana aí que bombou no Facebook, Lemão, foi reclamações, novas reclamações, ou continuam as reclamações com os buracos, mas parece que está aumentando a participação popular nessa reclamação. Vamos ver? Vamos dar uma olhada? Vamos ver. Bom, a postagem, né, foi feita na Feira do Rolo pela Anne Trindade, a usuária do Facebook. Então eu vou ler o que ela postou aqui, ó. Eu acabei de cair numa cratera, porque não é mais buraco isso nessa área, nessa rua. Porque estava desviando dos carros para tentar andar nessa cidade. Gente, o que está acontecendo? Eu liguei no departamento de obras e falei o que aconteceu. E só me disseram que asfalto não é mais lá. Ninguém quer saber se está tudo bem ou onde foi. Que descaso! Essa cidade está abandonada, largada. O pobre não tem nem condições de andar mais. Se eu tivesse me machucado, também diriam que não é mais naquele departamento a reclamação. Vão esperar uma criança ou um carro parar ali para fazer alguma coisa? A administração pública, pelo visto, não temos. E aí tá a foto, todo mundo vendo também. Uma foto, realmente um buraco bem considerável no meio. E aí no meio também uma publicação que acabou gerando aí uma enorme repercussão aí na rede social do Facebook. E muitos comentários aí, inclusive de gente que apoiou aí o Luizinho aí, agora parece que não tem muito apoiado não. Aleph Cabrini, esse trecho já está uma vergonha, precisam urgentemente prolongar a outra via para que o fluxo fique mais tranquilo. Em dias e horário de pico fica cheio de carros e caminhões e ainda mais com buracos tendo que desviar.
Pista de acesso entre bairros e indústrias. Precisa de uma atenção para a conclusão da via. Bom, só para todo mundo se sintonizar, tá? Essa rua aí é a rua Antônio Garbui, lá em cima, perto do antigo incubatório, lá em cima. Perto do Distrito Industrial do Tamanduá, tá? Drico Enca, já falei que a prefeitura abriu sociedade com os mecânicos, pois quebra o amortecedor do carro, tem que chamar o mecânico e, lógico, o mecânico tem que dar parte do lucro para a prefeitura, pois não arrumou os buracos, né? Assim vai o golpe. Elton Venâncio, a cidade inteira está assim, governo fraco, se arrependimento matasse, eu tava morto. É pesado aí. Vitória Cambi, cidade toda, haja suspensão para aguentar tanto buraco. Aí o carro quebra de ficar passando nessa buraqueira e é pimenta do Descalvadense. Mais uma vez, prefeitura não faz nada. O pessoal tá bravo, Lemão. Fica Dona Rosa me pegou no mercado já, né? Luiz Monzani, quem não tem calçada, eles estão multando. Agora, os buracos da rua não arruma. Tom Lopes, tá osso, levei meu carro no mecânico para trocar uma bucha de bandeja. A hora que desmontou, levei um susto. Resultado, suspensão toda condenada, R$3.600. Nossa. Gente. E aí tem um comentário do vereador Jacaúna também, ó. Infelizmente está em muitos lugares, meu amigo. A cidade toda está assim. Eu sou motoboy de capacete rosa e sei como está essa cidade, pois eu ando o dia todo. Sem contar os buracos que o próprio poder público faz atrás do Semar e não dão conta de arrumar. Mas no rádio estamos morando na Suíça ou no queijo suíço. Tô inspirado pra cá, né? Tá inspirado. Então esses aí foram alguns comentários, né? Que geraram a partir dessa reclamação. E o buraco, né? A gente tem sido pauta constante aqui no nosso podcast, né? Eu comentei que essa época é difícil manutenção, e é difícil por causa de chuva, mas eu acho que a coisa vem se agravando, né? Novos buracos e buracos antigos aumentando, tanto que ela cita aí uma cratera e preocupação que a gente traz com isso, né? Não é mais só a questão de manutenção de veículo, né? É risco de acidente. Vou desviar de um buraco e o trânsito não deu por causa de outro carro, aquela rua lá tá complicada. Desvio do buraco, eu bato no carro, entro no buraco. Aí quando... Outra coisa que preocupa, liga na secretaria, não é mais aqui, liga em outro lugar, não dá atenção, atendimento da população ruim, né? Pô, seja pelo menos gentil, olha, se o serviço mudou, vou tentar encaminhar, dá uma satisfação, né? Não é mais comigo e chega, tá bom, né? A impressão que dá é que tá todo mundo tirando o corpo fora, isso não é mais comigo, isso vai ver, eu preciso ver quem faz isso. Mas o que a gente tem visto são ruas de grande movimento, com muitos buracos. Essa é uma, né, Alemão? Direto ali, porque eu vou onde que a gente faz as manutenções dos caminhões é ali. Então os buracos ali estão, você vai virar para entrar pro cubatório, já tem aí deve ser esse buraco aí, que ele é muito desse tamanho, tá muito grande. Vamos falar, tá uns 50 centímetros de diâmetro já, tá bem grande mesmo. E ali você tem que desviar, e ali você tem que desviar de um lado, você vai pegar quem vai de cá. Então tem que parar, o outro passar para você sair dele, porque não tem como você escapar dele ali. Deixa eu aproveitar, nós estamos falando da rua Antônio Garbui aqui. Vamos entrar um pouquinho na questão da cobrança da duplicação dessa via, vereador falando direto, mas vamos pôr as coisas meio no lugar aqui. Isso. Para ser feita aquela duplicação, o pastor cobrou muito isso, o Jacaúna cobrou várias gestões, inclusive a cobrança dessa duplicação. Exato. Aquela é uma área privada ainda. Isso. Se a prefeitura, né, todo mundo quer fazer a duplicação, ele precisa desapropriar a área ou entrar num acordo com a família proprietária daquele imóvel para fazer o acerto de passar aquela área para a prefeitura. Se alguém está esperando só a obra da prefeitura lá, esquece. Isso é um segundo momento. Exato. Primeiro precisa fazer desapropriação, aquisição ou alguma coisa na área para que venha de propriedade do poder público, do município, para que a obra seja feita. Então a gente sabe, ali é a área da família Cirelli, aquela área... metro quadrado daquela região é cara, precisa de uma negociação com a família. Que benfeitoria eu posso fazer? Como é que a gente pode trocar? Eu posso permutar alguma coisa com você? Porque eu acho que dinheiro para comprar
numa desapropriação, Marinho, não é pouco ali, porque a área não é pequena, embora seja largura de uma rua e uma calçada e um canteiro, ela tem uma baita extensão. Exato. Então, a gente vê muita gente cobrando, não vai duplicar. Não, gente. Primeiro a área precisa ser da prefeitura. Precisa desapropriar antes. Então, a gente fica batendo alguns assuntos que não é bem assim, né? Precisa resolver isso antes. Exato. Ora, assim, a prefeitura está com caixa. Não existe emenda para desapropriação. Não é proibido. Não existe. Que eu sei. Então, é difícil. Ora, ficou uma rua só. Nessa situação, tráfego intenso de caminhão, oficina. O mercado ali, vou fazer uma propaganda gratuita aqui. O que bom ali, o movimento é intenso, a gente entrando e saindo, o carro parando lá na terra, vindo para cá, de manhã, travessia de pedestre direto naquela rua, então é complicado. Em algum lugar tem que se fazer um jeito, um paliativo ali para melhorar uma situação, porque não vai dar para consertar tudo. Mas eu queria só dar essa introdução, porque voltou a falar de Antônio Garbuio, né? A gente precisa de pôr a população a par de como isso vai acontecer, né? E porque no pedaço anterior, no começo aqui perto do Jardim Santa Terezinha, em frente onde era ali a rua, na frente do Tendolini, né? Não, o pedaço do lado de lá. Ah, sim. Tinha aquela salão de eventos lá, como é que chamava? Esqueci. Eu não lembro também. Perto da Kennedy, né? Virando a Kennedy. Isso, ali. Isso. Naquele pedaço, porque ali a Antônio Garbuio é duplicada? Porque quando o loteador loteou aquele pedaço, ele é obrigado a dar infraestrutura viária. Então, o loteador fez já no desenho do seu empreendimento a avenida. Como o pedaço que hoje não está duplicado, não passou por urbanização, por loteamento, ficou parado aquele pedaço lá, que pertence àquele terreno que tem animal pastando lá hoje. É usada a área como pasto, a área de pastagem. Então é isso. Só para configurar, porque às vezes parece que o poder público não quer fazer, mas tem uma etapa antes para se cumprir. Exato. Então a gente tem que deixar essa. E não é barata essa obra, viu, Zul? Porque além de você ter que desapropriar e ter que asfaltar, antes de asfaltar você tem que fazer toda aquela galeria, bueiro, captação de água pluvial, já deixar preparado para um futuro lá, a rede de água, esgoto também. Você vai abrir para fazer água, você faz esgoto, né? Isso. Então, ali não é fácil. Alto. A época de recurso não está de brincadeira. Já vista que há quanto tempo o Lizinho vem falando não tem dinheiro, meio do ano passado para frente, um aperto de, não vou falar aperto de caixa, disponibilidade, né? Porque o dinheiro a gente acha que tá lá. A verdade tem que ser dita é essa aí, não é simplesmente o prefeito falar, vamos lá asfaltar, que não é nem dele, nem da prefeitura para fazer isso. Mas ali é um lugar que merece essa atenção. Com certeza. Uma coisa tem que ser feita. E ali mais para baixo, que é indústria industrial também, precisa dar uma atenção boa. Tá feio também. Então, na rua entre a rua do Márcio Tendas ali com o Cabrini. Nossa, ali tá, né? Terrível. Terrível. E ali são 2 ruas, 3, né, com o Antônio Garbuio. Isso, é isso aí. É tráfego pesado, né, irmão? É caminhão pesado o dia todo. Pesado. Nesse tempo agora, detona, né? É isso aí. Bom, a gente está falando aqui da dificuldade no tempo de chuva, irmão, mas tem uma coisa que a gente precisa ficar atento. Vai parar a chuva, uma hora ou outra vai parar aqui, a gente precisa ver a rapidez e agilidade da prefeitura no trabalho de recuperação desses asfaltos, a qualidade que isso vem. Nós falamos outro dia aí que aquela farofa que está soltando os pedriscos lá é complicado, tem um material muito bom, que acho que era o Grout, aquele saquinho que compacta, mas parece que essa matéria-prima de tapa do buraco também está em falta na prefeitura, então é bom já ficar atento. Vai preparando essa compra agora, porque a hora que parar, tiver uma seca, vai ter que sair na rua e fazer, né? Porque a população aí, a hora que parar a chuva, a população aí não tem desculpa. Aliás, nós estamos falando aqui, ó, difícil na chuva, chega uma hora que não vai ser mais difícil, hein? Aliás, não vai ser só a equipe de tapa-buraco que vai dar conta, vai ter que reforçar essa equipe, desviar mão de obra de outros setores da prefeitura para dar um reforço aí, porque senão o pessoal lá, aquele pessoal trabalha e sabe trabalhar, o pessoal da equipe de tapa-buraco, mas sozinho. E outra, Maninho, depende de como for o recap, que está programado também com a verba do Alex Manente lá, se vai terceirizar, vai licitar, né, esse asfalto ou não, já emenda tudo, né? Faz o recap, já faz no tapa-buraco, deixa mais ou menos organizado. É isso aí. Essas lembranças.
Não esquece a Rua do Lar dos Meninos lá também. Pelo amor de Carlos Deus. Pulis. Não dá pra passar ali também. Ali eu passo direto, Lemão, no Clube dos 30 pra turma lá. Um abraço aí, turma do Clube dos 30, hein, Lemão? É isso aí. Bom, gente, vamos para a principal pauta do dia? Vamos lá. Vamos falar aí sobre os desdobramentos da desocupação do imóvel da Azula, um assunto que foi o assunto da semana, com certeza, né? O imóvel que foi demolido efetivamente na última segunda-feira, dia 9 agora de fevereiro, mas que ao longo da semana o assunto continuou repercutindo, até porque, né, os moradores lá, os ocupantes daquele espaço ainda estão perambulando para a rua aí. Então a gente podia começar a contar essa história lá de trás, né? O que realmente deveria ter sido feito, o que foi feito depois do puxão de orelha. Eu acho bom recapitular essa história, irmão, porque assim, é uma atitude do poder público acertada de resolver a situação. Em princípio não era a situação daquele povo. Aquele povo estava trazendo problema para a cidade, né? Tinha suspeita dos roubos do centro, que estava indo lá, sobre droga, tal, etc. A prefeitura tomou uma atitude, acho correta, de tentar resolver isso, e aí eu queria que você contasse, porque teve várias fases para chegar nessa decisão final, né? Chegou essa semana. E eu quero que você comente e depois a gente... Eu vou tentar resumir bem, mas é uma história um pouquinho longa, tá? Sim. Mas ela começa lá no dia 3 de novembro, salvo engano, quando a prefeitura peticionou na justiça, no Poder Judiciário, um pedido de autorização para que fosse feita a desocupação do prédio e a sua respectiva demolição, interdição, demolição. Naquele pedido, né, foi uma petição assinada pela subprocuradora, e daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso também, né, da Prefeitura Municipal. A prefeitura se embasa em alguns pontos para pedir para o judiciário o porquê ela entendia naquele momento de que o imóvel precisava ser desocupado e demolido. Razões essas que toda a população já deve imaginar e, de fato, não tinha muito que ser questionado. O que ocorre é que, além de pedir a demolição baseada num laudo da defesa, preparado pela Defesa Civil, que condenou o prédio, né, estava em risco realmente de cair, né, colocando em risco, inclusive, a vida das pessoas que estavam lá. Mas a prefeitura também usou questões de saúde pública, né, como o risco de ter criadores de dengue, né, do mosquito da dengue, do Aedes aegypti lá, e também com a questão envolvendo a segurança pública, já que no local poderia estar sendo usado para tráfico de entorpecentes, para abrigar pessoas foragidas da justiça, para serem escondidos produtos de origem duvidosa, de origem de furto, roubos, né, principalmente furtos. Mas o estopim teria sido, de toda essa movimentação, ou aquele furto que teve no começo da reforma do novo pronto-socorro, quando roubaram os canos de cobre. Aquele foi o estopim. Ali a prefeitura falou, não, está na hora de tomar atitude, porque, salvo engano, foram encontrados boa parte daquele material roubado do pronto-socorro já derretidos lá dentro da Azula. Na época eu lembro de ter ouvido qualquer coisa sobre isso. Foi a suspeita. Bom, a prefeitura peticionou, né, baseado nesses itens principais. Mas o que a prefeitura não esperava, e aí é o começo dessa história, que depois sim ela teve o desdobramento correto, mas ela começou torta, porque quando a prefeitura, numa petição, aponta o dedo e julga as pessoas, falando, ali são criminosos, são bandidos, o poder público não pode trazer para ele a personificação, né, e colocar adjetivos nas pessoas. Ali tem pessoas em situação de vulnerabilidade social, tem pessoas com problemas psicossociais. E relembrando, parece que não precisava da autorização para demolição. Então, eu vou chegar lá. Isso. Então, na petição inicial, ela foi além do que eu acho. Na minha opinião pessoal, na minha análise jurídica, né, eu lembro que da época eu li essa petição e me chamou a atenção. Eu acho que ela foi além do que ela deveria ir. E aí, na decisão do juiz, em razão dessa petição, o Poder Judiciário foi provocado, teve que se manifestar, teve que proferir uma decisão. Na decisão do juiz, na época, que era um juiz substituto, não era o juiz, acho que titular da nossa vara, da vara que tramitou aquele processo, a prefeitura tomou uma verdadeira sabugada jurídica. E aí ficou claro que ela tentou uma aventura jurídica
Tem gente até que fala que na época ela queria aproveitar para fazer marketing político em cima disso, e aí com essa sabugada, com essa invertida que ela tomou do judiciário, aí ela teve que fazer a coisa da forma direita, que aconteceu agora em fevereiro. Por que eu digo isso? Porque o juiz foi claro, primeiro, em criticar a prefeitura, tá lá, eu vou até ler para vocês aqui, no que ele colocou na decisão. Ele coloca assim, ó: nesse contexto, identifico na petição inicial 3 vícios que comprometem parcialmente a probabilidade do direito quanto à desocupação imediata nos moldes pretendidos. Primeiro, a linguagem empregada para se referir aos ocupantes, indivíduos conhecidos dos meios policiais, entre aspas, meliantes envolvidos com criminalidade, fecha aspas e abre aspas de novo, utilização para práticas ilícitas, fecha aspas, embora possa refletir preocupação legítima com a segurança pública, incorre em estigmatização que viola a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Isso é básico no direito. A situação de rua não é crime. A dependência química, quando presente, é doença classificada pela CID-10, não delito. De sorte que a ocupação do imóvel abandonado em contexto de extrema vulnerabilidade social configura sintoma de omissão estatal, em sentido amplo, sistêmica, e não causa primária do problema urbano. Segundo, porque a petição é lacunosa quanto a dados essenciais, pois não informou quantas pessoas ocupam o imóvel, não identifica eventual presença de crianças, adolescentes, gestantes, idosos ou pessoas com deficiência. Também não caracteriza o perfil de vulnerabilidade, não demonstra prévia articulação com a rede de assistência social ou da saúde. Nessa perspectiva, a menção genérica a albergue municipal, que foi uma das ofertas da prefeitura lá atrás, dizendo que depois da desocupação, forçosamente, com o apoio da polícia militar, foi isso que a prefeitura pediu na época, e retorno às residências de origem, não atende aos padrões de acolhimento digno exigidos pela legislação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e a Rede de Atenção Psicossocial, o RAPS. E em terceiro e não menos importante, o pedido de desocupação imediata com o apoio policial, sem oferta prévia e comprovada de alternativas habitacionais adequadas, viola frontalmente a Lei 14.489 de 2022 e configura, na terminologia da Relatoria Especial da ONU para a Moradia Adequada, prática de despejo arbitrário, expressamente vedada pelo artigo 11 do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do qual o Brasil é signatário. Então, portanto, uma petição muito mal feita, a prefeitura se lançou, na minha opinião, numa aventura jurídica, foi extremamente detonada pelo Poder Judiciário, tomaram uma aula do que é direitos humanos, né? O que é Constituição Federal, direitos garantidos logo no início da nossa Constituição. E aí, então, o juiz, nessa mesma sabugada, aí sim o juiz falou: você quer me impedir minha autorização? Você não precisava, mas você vai querer? Então você vai fazer isso, para depois a gente chegar lá na frente. O que o judiciário pediu? Faça o cadastramento desse pessoal, inscrevam eles nos programas sociais, ofertem para eles a saída de lá de forma pacífica para retornar às suas casas ou ir para um albergue oferecido pela prefeitura. Ofereça todas as condições, faça um censo desse pessoal, para aí então a gente prosseguir com as demais coisas que vocês estão pedindo, sem, deixo muito bem claro, e está na decisão judicial, sem a necessidade de apoio e do uso da força policial. Isso ficou muito claro e ficou muito feio para a prefeitura ter avançado nessa aventura jurídica naquele momento. Eu acho que quando chegou na fase de interposição dessas tarefas para a prefeitura, eu acho que aí começa a segunda fase dessa história, e a segunda fase eu quero fazer algumas considerações aqui. Até porque, Maninho, eu lembro que naqueles dias, e aí nós ouvimos comentários na cidade que o juiz ficou um pouco promotor, né? Ficou um pouco, não pode fazer isso tal, mas aí parece que aconteceram algumas ameaças
Teve isso. De uma senhora que ocupava lá, ameaça, inclusive para os funcionários da assistência social. Eu acho que o judiciário aí falou, opa... Aí ele reviu um pouco essa posição. Deixa eu voltar aqui um pezinho atrás e vamos caminhar um pouco mais rápido com isso. Mas esse é só um fato para dizer que houve isso e a partir daí começaram a cumprir essas tarefas, entre aspas, que a prefeitura... E aí, eu particularmente, então assim... Parabéns para a assistência social, porque cumpriu as tarefas de maneira, depois, nessa segunda fase, de maneira decente, profissional, eficiente, né? Com cadastramento das pessoas, identificação de idosos e crianças, dependentes químicos, pessoas com problema de locomoção, até eu acho que tinha uma senhora cadeirante lá, um senhor de idade. Perfeito. Então, a partir daí, acho que aí correu tudo bem. Né, para chegar na fase assim, vamos fazer a desocupação e vamos iniciar a demolição desse prédio. Exato. Mas algumas coisas de início chamam atenção, que eu fico escutando essa história, Alemão, eu fico pensando aqui, de como você vai, né, manejando o trajeto para chegar onde você quer. Será que se essas pessoas não tivessem lá na Zula, a Defesa Civil teria feito um laudo que o prédio estaria condenado, com risco? Com certeza não. Também imagino que não. Não, estava lacrado. Porque as pessoas eram o motivo de todo esse alvoroço aí. Tanto que o juiz o promotor e o juiz falaram assim, olha, eu não autorizo a desocupação imediata. Isso. Vamos olhar e vamos estudar caso direito a caso, quem é que quem, está nisso aí. quais razões cada um está ali. O fato da ameaça veio acelerar e acabou tendo toda essa tarefa. Mas aconteceu, eles foram lá. O resultado disso, que eu tive conhecimento lendo até aí algumas postagens, é que uma pessoa deve ter ido para o albergue, uma para o asilo, parece que uma aceitou internação. Isso. Mas a grande maioria não aceitou. Não quis saber. E aí é que fica a preocupação, porque o problema foi parcialmente solucionado com a desocupação da Zula. E até teve comentários na Câmara, irmão, você teve lá na segunda-feira, e até a Vanice, eu lembro a Vanice e lembro da Jaqueline falando, a gente vai monitorar, ok, mas é um problema que ainda não está resolvido. Vamos trazer novas intervenções. Porque o problema, algumas pessoas postaram assim, né, Marinho? O prédio da Zula, que saudade e tal. O problema já não era a Zula já tinha deixado de existir há um bom tempo e o prédio estava condenado. O problema era as pessoas ocupando e a qualidade das pessoas que estavam ocupando. Mas eu queria só reforçar por que esse problema não está resolvido. Porque eu escutei também na Câmara, depois olhando a sessão durante a semana, que a gente tem que tomar cuidado, o direito de ir e vir das pessoas, tal. E aí eu acho que começa a confundir um pouco algumas coisas. Eu imprimi aqui alguns trechos, eu queria pedir até permissão para ler alguns trechos para as pessoas entenderem e não confundir essa questão de direito de ir e vir com isso que estava acontecendo na Zula. Perfeito. Certo. Então quero só ler alguns trechos aqui de um documento que eu preparei. O direito de ir e vir, também chamado de liberdade de locomoção, é um dos pilares das sociedades democráticas. No Brasil está garantido no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, assegurando que qualquer pessoa possa se deslocar livremente pelo território nacional em tempos de paz. Bom, então, o direito de ir e vir não é apenas liberdade física de deslocamento, é condição para a dignidade urbana, para o exercício da cidadania e para o funcionamento saudável da vida social, política e econômica. Bom, como é que isso começa a atrapalhar? Então, quando o direito de ir e vir é confundido com a permanência de moradores de rua ou dependentes químicos em espaços públicos e até privados, surge um dos debates mais delicados da vida urbana, o limite entre liberdade individual, ordem pública, direito à propriedade e, sobretudo, dignidade humana. Então, você pode ter o direito de ir e vir, mas não se permanecer num local daquele regularmente, do jeito que estava, do jeito que não causa aquele negócio, né? É importante distinguir conceitos. O direito de ir e vir garante a circulação, o deslocamento, não o uso permanente ou irregular de espaços públicos ou privados como moradia. Então, o que eles estavam lá tem nada a ver com o direito de ir e vir. Era uma ocupação irregular de um espaço privado naquela situação. Mas eles já saíram de lá, já ouvi falar semana, que desceram lá para os quiosques,
ou para trás do museu, e ali é um espaço público. Isso, e daqui a pouco eles vão estar lá no nosso clube, daqui a pouco eles vão estar no casarão do lado do fórum. O pessoal do Jardim Velho também. Já tem gente lá no Jardim Velho, então, e isso aí vai se esparramar. Então pensa bem, né, irmão? Bom, esse pessoal estava na Zula, tá incomodando, vamos lá, peticionou, fez tudo direitinho, vamos lá, tirou o pessoal e demoliu a Zula. Aí o pessoal desce pro quiosque. Qual é a solução? Vamos lá demolir o quiosque? Vamos demolir o museu? Sai de lá, vai pro nosso clube. Vamos lá, vai demolir os nossos vamos acabar com a cidade? A solução não é simples assim. E lendo mais alguns pedaços aqui, o desafio está em não transformar o direito de ir e vir em justificativa para abandono institucional, nem de instrumento de repressão, que foi o que o juiz aceitou. Você não precisa de uso de polícia nesse caso. A solução passa por políticas integradas: acolhimento, tratamento, moradia assistida, reinserção social, e não apenas ações policiais ou remoções pontuais. E é aí que eu quero entrar num ponto que toca bem no poder público local e que eu dou muita razão, que é a recusa da assistência, mesmo quando políticas públicas e serviços estão disponíveis. Então vamos lá. O que nós vimos aqui? A prefeitura ofereceu acolhimento? Sim. Claro. Fez um convênio lá com o pessoal lá da Santa Aliança, disponibilizou vaga para todos os bons lá. Fez um tratamento adequado? Com certeza. Moradia assistida, ainda que não seja uma coisa definitiva, mas albergue disponível, asilo contratado, uma série de coisas. Reinserção social, tentaram. Sim. De todo jeito. Então, olha o conflito que a gente vive agora. Eu acho que essa segunda fase, por isso que eu falo essa segunda fase da história, a prefeitura fez toda a tarefa que o judiciário impôs, isso, cumpriu essas condições que estavam aqui. Só abrir um parênteses, claro, impôs sob pena de multa diária. Quer dizer, a prefeitura foi lá tentar resolver um problema lá em novembro do ano passado, achando que ia fazer um espetáculo midiático em cima daquilo lá. Tomou a invertida no judiciário e ainda saiu com um tucho desse tamanho, porque se você não cumprir o que eu estou falando agora, você vai tomar multa diária. Então, olha que trecho interessante, irmão. Nesse caso, o conflito deixa de ser apenas entre Estado e exclusão e passa a ser entre autonomia individual e proteção coletiva. Então, o direito de vir das pessoas. Mas o direito de vir das pessoas, que foi confundido por algumas pessoas que escreveu lá, no caso deles estarem ocupando a Zula, está afetando a proteção coletiva de uma cidade, de uma comunidade. Então, olha que sufoco que fica. A pessoa tem o direito de recusar ajuda, desde que esteja em plena capacidade de decisão. Será que todo mundo lá estava? Exato. Nessa capacidade de decisão? É uma grande parte não, né? Então, a conclusão interessante desse texto: o resultado é um paradoxo social. O poder público oferece acolhimento, tratamento e abrigo. Que foi o que aconteceu. A pessoa recusa. Que foi o que aconteceu. Permanece em situação de rua. Que foi o que está acontecendo. A coletividade sofre os impactos. É o que está acontecendo. O Estado fica limitado entre respeitar a liberdade individual e agir de forma mais interventiva. Exato. Então, e aí eu quero me solidarizar com o poder público, Luizinho, assistente social, todo mundo. O que fazer? Olha lá, isso revela um vazio entre o direito formal e a realidade concreta. Essa frase resume bem. É isso aí. Essa frase resume bem. Então, por isso que eu falo, esse problema não está resolvido. Ele foi transferido para algum lugar que daqui a pouco nós vamos ter que mexer de novo. Então, olha a situação que a gente fica, cara. Trabalho brilhante da assistência. Quero parabenizar aqui na pessoa da primeira-dama Thaís, inclusive, toda a equipe da assistência pelo desempenho nesse trabalho. O mérito é todo da assistência social pela desocupação de um problema crítico que se arrastava há anos. Silmar e a equipe toda. Mas, cara, isso vai voltar em breve. Vai. Exatamente. Porque respeitamos a individualidade que está aqui. Liberdade individual. Mas a coletividade está desprotegida ainda. É isso aí. Essa solução... Esse é o paradoxo. Essa solução é complicada. E eu acho o seguinte: não é só o poder público nesse negócio. E eu vi outra pessoa comentando também, chega de dar moedinha na rua para esses caras. Não é a solução. Não é a solução. Foi falado o que vai sobrar? Outra coisa, furto, vai aumentar o furto. A gente pode ter, eu não sei também essa resolução aqui, nessa solução que deram aqui, quantas pessoas realmente são de Descalvado e quantas são de fora? Isso. O
que fazer com essas pessoas de fora? A reinserção na família, familiar. com o pessoal que está aqui, pode ser tentada de uma maneira mais tranquila. Às vezes não é mesmo, o pessoal não quer nem voltar para casa, não quer saber da família, não adianta. Mas os de fora, não dá para voltar? Onde está sua família? Dá para a gente fazer um contato? A coisa vai se ampliando muito. Vai se ampliando muito. O que a gente não queria em Descalvado, e a gente não quer, eu tenho certeza, é a gente ter agora aqui uma mini Cracolândia na cidade, em alguns pontos esparramados por aí. Eu lembro quando eu fazia cobertura pelo Descalvado News das situações que aconteciam lá na Vigor, no antigo prédio Vigor, até surgiu o termo de tantas matérias que foram feitas, saiu o termo Vigorlândia, em referência lá à Cracolândia, em analogia à Cracolândia. Foi um problema crítico, morreu gente lá dentro, todo mundo lembra disso. E a Zula estava próximo de chegar naquela situação horrível que a gente presenciou lá no passado. Mas agora você foi bem claro, o problema só está sendo transferido. Só mudou o endereço. Adiado, porque eu vi uma postagem de uma pessoa que mora pro lado aqui de baixo da cidade. Saíram da Zula, estão aqui, agora o inferno vem aqui perto de casa, sabe? Comentei contigo, né? Se eles for pro nosso clube de irmão, você falou assim, eu tô perdido, lá perto de casa. Fica todo mundo apreensivo pra onde esse povo vai. Que, vai ser um movimento migratório aqui dentro da cidade, desse pessoal. Então, de novo, qual é a solução? Eu acho, Maninho, penso que a gente devia fazer, dá para fazer um programa com um especialista nisso, um advogado, OAB, ou mesmo pessoal da assistência social, pra gente, eu acho que a gente tem que colocar a população mais consciente do tamanho do problema, porque tem que fazer alguma coisa. Ótimo. Todo mundo tem a solução na internet. Todo mundo tem. Fazer o quê? Se eu tiver a solução, quem tem uma solução pro Luizinho aí, por favor, ajuda. O pessoal fala, pega, coloca no carro e leva embora. Foi o que deu para fazer aqui. Agora, qual será a próxima? Porque vai ter a próxima, vocês podem ter certeza. Então, eu acho que a população precisa se envolver nisso, tomar conhecimento, ter consciência do tamanho do problema, não ficar com crítica infundada ou achando soluções mágicas para um negócio que não existe, porque eu li no texto aqui uns pedaços, um texto técnico até. É um paradoxo social dificílimo de resolver. Dificílimo mesmo. Por hora, parabéns, foi um sucesso a operação. Vamos ver como é que isso vai para frente. O que só preocupa é que se por hora, que você acabou de dizer, seja um por hora muito rápido, muito curto. Certeza, né? Certeza, porque... ontem à noite eu passei lá, tinha... Tá cheio de colchão no chão, tinha colchão lá já. Tem bastante pessoas lá. E aí, assim, o pessoal tava com medo de passar aqui, agora vai ficar com medo de passar ali, entendeu? Caminho do pessoal da Morada do Sol, já vi gente reclamando. A gente passa ali, dá até medo, tá todo mundo ali, sabe? Complicado. É complicado. Bom, enfim. Se por um lado um certo alívio com a demolição daquele prédio que realmente estava trazendo diversos transtornos, principalmente para quem mora ali próximo. Sim. Por outro, traz a preocupação para onde vai estar indo esse problema. Nós temos assim, um lugar a menos para eles se alojarem. Mas ainda tem lugares para eles se alojarem. Tem lugares ainda que estão à disposição deles. E ainda. É por isso, eu acho que teve um comentário também no pessoal que os equipamentos municipais, parque, terrenos, tal, tem que ter uma estrutura e tem que ter frequência da população. Porque onde a população frequência, eles não ficam. É isso. O exemplo é o Jardim Velho. Depois que o Cicobi fez todo aquele trabalho que foi feito com o Jardim Velho de quantos anos para cá? De 5, 6 anos para cá, acabou o problema de andarilho, de morador de rua. É difícil, né? Ninguém passava, mulher, criança, não passava Nós tivemos um problema de ocupação no Coreto, da Praça da Matriz. Isso. Morte, inclusive. Coreto lá, que assim, tá abandonado, o Jardim Velho lá, sem movimento e tal. Acontece isso. Esses tempos atrás tava numa escuridão a praça, só lembra? Foi um vídeo pra desmontar lá o enfeite, parece que desconectou umas coisas. Bom, e a gente acabou falando aqui de alguns imóveis que são expoentes aí na questão do abandono. Nosso clube, os quiosques lá, né? Que o pessoal até... O Tucão brincava na época, meu quiosque, minha vida, né, Tucão? Um abraço também pra você.
Mas o centro da cidade hoje tem um grande número de imóveis antigos desocupados, de famílias que ou esses imóveis estão em inventário, são pontos que vão poder abrigar também. Você citando isso, na sessão da Câmara comentaram a visita em Brasília que eles tiveram semana passada para falar daquele prédio da esquina do Fórum, que é da União, isso, já pedindo para passar responsabilidade ou como para o município para poder fazer a reforma porque lá também já teve invasão lá. Já teve invasão. Mas foi liberado de forma provisória já. Então que se resolva isso também, porque isso aí também é complicado. Na esquina do Fórum é mais difícil, mas acontece. Tentaram entrar lá, por isso que foram lá, colocaram um cadeado, é verdade. Aquele prédio pegou fogo, inclusive uma das invasões foi invadido, mas ele ainda tinha alguns departamentos da prefeitura funcionando na época lá que pegou fogo, mas logo depois desse incidente ele acabou sendo desativado em definitivo. Tiraram o pessoal do Conselho Tutelar lá, das casas do Conselho de lá, e aí o prédio foi desativado de vez. Duas coisas para os planejamentos futuros que a gente precisa pensar. Primeiro, nós estamos numa fase de um trabalho agora da base para o santuário virar basílica. Não tem sentido um centro da cidade com uma Cracolândia navegando por perto ali, não tem sentido nenhum, e não tem nem preconceito nisso, é estrutura mesmo. E a outra é, se a gente quer mesmo ser uma cidade turística, não dá para encarar esse tipo de problema tem que ser resolvido com urgência. É isso. Então a gente precisa, são coisas que afetam lá na frente alguma programação que você tem. Então, por hora, trabalho executado, resolvido, mas precisamos ficar atento com isso, hein? E ajudar o poder público nessa solução. Essa solução é assim, o paradoxo é social, não é público só, não, é social. É isso aí. Muito bem. Feita essa análise, acho que foi bem completa, né? Uma boa reflexão. Você que nos ouve aí pela Estilo, você que nos assiste aí pelas nossas redes sociais, reflita também aí, ajude a gente a refletir, mande mensagem, dê sua opinião sobre esse assunto, comente aqui embaixo desse vídeo. Vamos trazer a sociedade de escavadense para esse debate. Queremos deixar aberto aqui os canais de comunicação para o poder público, para assistência social, para a promotoria, para o juiz, para a polícia. Quem quiser comentar e puder trazer luz nesse assunto, que eu acho que mais gente pensando pode ajudar bastante, é um problema que a gente deve enfrentar pelo bem da nossa Descalvado, hein? Muito bem. É isso aí. É isso aí. Já que você falou em mandar mensagem para nós, só faltou nós falarmos do telefone de contato do podcast da Folha Descalvado. Telefone para contatos com a gente, 19 999 18 0809, contatos com o podcast A Voz da Cidade, jornal Folha Descalvado e Descalvado News nas suas redes sociais. É isso aí. Isso aí. Encerramos por hoje. Um bom fim de semana a todos, bom carnaval, se cuidem, sem exageros, campanhas também de prevenção no carnaval por toda a cidade aí, hein? Vamos ficar atento com isso. Bom fim de semana, bom carnaval a todos. Um abraço, um ótimo final de semana. Valeu, gente. Um forte abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um podcast A Voz da Cidade. Um ótimo carnaval a todos. Brinquem o carnaval com responsabilidade, né? Previnam-se, não esqueça, com essa chuvarada, a dengue tá rodeando. Vamos fazer todo mundo a sua parte aí. Vamos limpar o quintalzinho de casa nesses dias de carnaval, de descanso em casa. Fiquem todos com Deus. Um abraço, até a próxima. Descalvado, minha gente, tem muito pra se contar. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar. E quando a cidade clama,